Você já reparou que quando tudo está calmo, quando ninguém está brigando, quando nenhum prazo está estourando, quando a vida simplesmente flui, aparece uma inquietação estranha, um vazio que não deveria estar ali, como se a tranquilidade fosse uma roupa que não te serve. Você olha ao redor, tudo está bem, mas dentro de você, algo sussurra. Isso não é normal. Algo está errado. E o mais perturbador, algo está errado justamente porque nada está errado. Pensa comigo. Você consegue lembrar da última vez em que ficou em paz, paz de verdade, e não sentiu uma vontade quase involuntária de sabotar aquilo? De criar um problema onde não existia nenhum? De responder uma mensagem com uma provocação desnecessária? De revirar uma gaveta emocional que já estava fechada? Não porque você quisesse sofrer, mas porque o silêncio era ensurdecedor demais. Porque a calmaria, para você, nunca foi sinônimo de segurança. Foi sinônimo de espera, de que algo pior está por vir. E se vai vir de qualquer jeito, melhor que venha pelas suas mãos, pelo menos assim você controla o impacto. A maioria das pessoas ao seu redor não entende isso. Elas te olham e dizem que você é intenso demais, que gosta de drama, que não sabe viver em paz. E talvez você até tenha acreditado nisso. Talvez tenha passado anos se culpando por não conseguir simplesmente relaxar. Mas e se eu te disser que essa leitura está completamente equivocada? E se o que parece autodestruição for, na verdade, o resultado de um sistema nervoso que foi treinado, muito cedo, a funcionar sob pressão? Se o caos não for um vício, mas o único idioma emocional que o seu corpo aprendeu a reconhecer como vida, existe uma engrenagem invisível por trás disso. Uma lógica psicológica profunda que explica por que a paz te parece perigosa e por que você inconscientemente recria turbulência para sentir que ainda existe. Não se trata de fraqueza. Se trata de um cérebro que, em algum momento da sua história, associou caos à sobrevivência. E sobrevivência, para ele, é a coisa mais importante que existe. Mais do que felicidade. Mais do que estabilidade. Mais do que qualquer relacionamento saudável que você tente construir sobre fundações que o seu próprio inconsciente interpreta como terreno desconhecido. São 6 sinais de quem foi programado para viver no caos. 6 engrenagens que operam por baixo de cada decisão impulsiva, de cada relacionamento turbulento, de cada noite em que você não consegue dormir mesmo sem ter nenhum problema real para resolver. O primeiro sinal. O sentinela permanente. Você não descansa. Mesmo quando está deitado, mesmo quando está em silêncio, existe uma parte sua que está sempre acordada, sempre escaneando, sempre esperando o próximo golpe. A neurociência chama isso de hipervigilância. É o que acontece quando o seu sistema nervoso foi exposto, repetidamente, a ambientes imprevisíveis. Pode ter sido uma casa onde o humor de alguém mudava sem aviso. Pode ter sido uma infância onde o amor vinha misturado com instabilidade. O seu cérebro aprendeu que baixar a guarda é perigoso. Então ele criou um sistema de alerta que nunca desliga. Você está num domingo tranquilo. Nenhuma mensagem urgente. E de repente uma angústia, uma necessidade de checar o celular. De antecipar um problema que ainda nem existe. Você não está sendo neurótico. Você está sendo fiel ao único protocolo de sobrevivência que o seu sistema nervoso conhece. O segundo sinal. O alquimista do estresse. Quando a pressão aumenta, quando o prazo aperta, quando todo mundo ao redor entra em desespero, você fica mais calmo, mais focado. Como se o caos ligasse um interruptor dentro de você que finalmente faz tudo funcionar. O seu corpo se acostumou a operar com níveis elevados de cortisol e adrenalina. Esses hormônios, que para a maioria das pessoas são sinais de emergência, para você se tornaram combustível. Por isso você é aquela pessoa que todo mundo procura quando a situação desmorona. Porque enquanto os outros congelam, você acorda. Depois, à noite, quando tudo se resolve e o silêncio chega, você sente um vazio estranho. Como se tivessem tirado o chão debaixo dos seus pés. Porque o chão para você sempre foi o caos. O terceiro sinal. O sabotador silencioso. Essa é talvez a mais dolorosa de todas. Você conquista algo bom. Um relacionamento que funciona.
uma fase de paz genuína, e então, como um relógio programado, você faz algo que compromete tudo. Começa uma discussão por um motivo mínimo. Puxa um fio que desmancha o tecido inteiro. A psicologia chama isso de compulsão à repetição. O seu inconsciente tem um mapa emocional, e nesse mapa, as coisas boas não duram. Então, quando algo bom se estabiliza, o seu sistema interpreta aquilo como uma anomalia e age para corrigir, para restaurar o caos, porque o caos é previsível. E o previsível, por mais doloroso que seja, é seguro. A sabotagem não é autodestruição. É autopreservação disfarçada. O quarto sinal. O viciado em resgate. Você não procura pessoas fáceis. Você procura projetos humanos. Pessoas quebradas. Situações impossíveis. Quando você cresce num ambiente onde o amor estava entrelaçado com dor, com luta, o seu cérebro cria uma equação perigosa. Amor igual a batalha. Se não dói, não é real. Por isso você se entedia com quem te trata bem. Não porque você não mereça, mas porque o tratamento bom não ativa os circuitos que o seu cérebro associa com amor. É como ouvir uma música no volume errado. As notas estão lá, mas você não sente nada. Você não é viciado em drama. Você é viciado na sensação de estar sobrevivendo a algo. Porque por muito tempo, essa foi a única forma de presença que você conheceu. O quinto sinal. O arquiteto de crises invisíveis. Você cria cenários. Monta roteiros de catástrofe em detalhes cinematográficos. Imagina a traição antes dela acontecer. Ensaia a perda antes dela chegar. E sente o luto como se já tivesse acontecido. Isso se chama ensaio emocional negativo. O seu cérebro aprendeu que ser pego de surpresa é a pior coisa que pode acontecer. Então ele te faz sofrer antecipadamente para que, se a dor vier, você já esteja anestesiado. Você está deitado à noite, tudo está bem, e de repente a sua mente começa a projetar. E se essa pessoa me deixar? E se eu perder tudo? O seu corpo reage como se fosse real. E a mesma inteligência que te protege é a que te impede de descansar. O sexto sinal. O estrangeiro da própria calmaria. Essa amarra tudo. Você finalmente consegue o que queria. A estabilidade. A paz. E em vez de felicidade, sente um vazio imenso. Como se estivesse numa casa linda, mas que não é sua. Acontece quando a sua identidade foi construída em cima da turbulência. Quando você se definiu como a pessoa que resolve crises, que aguenta pressão, que sobrevive ao impossível. Quando isso desaparece, você perde o referencial. Não sabe quem é fora do caos, porque nunca te deram espaço para descobrir. A paz te deixa cara a cara com alguém que você nunca teve tempo de conhecer. Você mesmo, sem a armadura. Agora que você enxerga essas 6 engrenagens, precisa entender algo que muda completamente a narrativa. Nada disso é defeito. É arquitetura de sobrevivência. É o resultado de um sistema que fez exatamente o que precisava fazer para te manter inteiro em circunstâncias que exigiam mais do que qualquer ser humano deveria ter que suportar sozinho. Você não confunde paz com tédio porque é autossabotador. Você confunde porque o seu corpo foi treinado num campo de batalha emocional, onde a paz nunca durou o suficiente para ser confiável. A hipervigilância que não te deixa dormir é a mesma que te salvou incontáveis vezes. O vício no caos é o mesmo combustível que te tornou absurdamente resiliente e capaz de funcionar onde a maioria das pessoas desmorona. Você não é intenso demais. Você foi forjado em intensidade demais. O primeiro é um rótulo. O segundo é uma história. E aqui vai a verdade final. Você não precisa se consertar. Precisa se traduzir. Precisa aprender a língua da paz, sem esquecer que o idioma do caos foi o que te manteve vivo. A calmaria não é uma ameaça. É um território novo. E como todo território novo, vai parecer estranho e desconfortável por um tempo. Mas não é porque algo parece errado que é errado. Às vezes é só desconhecido. Você passou a vida inteira sobrevivendo, reagindo, apagando incêndios, e agora está diante de uma possibilidade que assusta mais do que qualquer crise. A possibilidade de simplesmente viver.
sem guerra, sem urgência. E se isso te assusta, tudo bem, porque o medo da paz é a prova mais honesta de que você passou tempo demais na guerra. Você já sobreviveu o suficiente. Agora, você tem permissão para viver.